Boa noite, irmãos. Eu queria falar sobre o reino de Deus. Nós estamos estudando o reino de Deus na escola dominical, né? E a gente fica animado quando a classe se interessa e busca e pergunta. E a primeira lição falava assim de uma forma muito resumida do que era o reino de Deus. Então eu trouxe assim algumas coisas que eu gostaria de ter falado lá, mas eu não pude, porque o tempo não nos permite. Eu procurei definições do que seria o reino de Deus. E uma que eu meio que peguei um pedaço daqui, outro dali, ficou mais ou menos assim. O reino de Deus é o governo estabelecido por Deus no céu e na terra. Ele é uma realidade concedida a nós através do senhorio de Cristo e da presença do Espírito Santo, para que possamos experimentar a sua manifestação na terra, se vivermos segundo a sua vontade, e que se completará em sua plenitude na volta de Jesus. Complexo, né? Mas preciso. Eu posso viver o reino de Deus na terra se eu seguir a vontade de Deus. Eu posso experimentar a bênção, a graça, o amor de Deus na terra. Mas a sua plenitude eu vou experimentar na volta de Jesus, quando o seu reino, então, será estabelecido, né, para todo sempre. Mas o que Jesus pensava sobre o reino? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Jesus disse que era chegado o reino de Deus. Neste caso, vemos que experimentar desse reino na terra é um dom, é um presente. E cabe a nós a decisão de vivermos nele, pois ele é real, está presente em nós e se completará no futuro. E o que dizer mais sobre o reino de Deus? Romanos 14, 17 nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E enquanto estamos aqui, precisamos entender a plenitude da vida no reino. Mateus 6,33, Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Em outra versão diz, basta a cada dia o seu mal. Mas para que eu não me preocupe, eu preciso ter paz. Mas a palavra diz que o reino de Deus é de paz, justiça e alegria, certo? Então, para ter paz e que eu não precise ficar preocupado com as coisas, eu então posso imaginar que tudo na minha vida vai ser plena paz. Eu vou viver sem problema. Olha, o paraíso chegou na minha vida. Eu não vou me preocupar com nada. Eu vou acordar de manhã, abrir o olhinho, nem vou precisar fazer o café, que ele já vai estar pronto me esperando. Será? Não. Eu não vou precisar trabalhar, porque o dinheirinho vai cair na minha conta todo mês. Não. Mas eu vou precisar me preocupar com as contas para pagar. No meu caso, com aluguel e outras coisas. Irmãos, eu passei uma provação no mês de abril. Mês do meu aniversário, estava toda animada.
Misericórdia, vocês não têm noção do que é você receber, numa sexta-feira, às 18 horas, um WhatsApp da imobiliária dizendo assim: seu imóvel está sendo vendido, você tem 5 dias para dizer se você quer comprar um imóvel de 240 mil à vista. O meu chão sumiu. Porque não são 5 dias, são 30. E aí logo depois dizia assim: caso você não possa adquirir o imóvel, enviaremos uma carta informando o prazo para desocupação. Caraca, né? Diriam os adolescentes. Eu entrei em pânico. Falei, cara, estou sendo despejada de um imóvel que eu nunca atrasei. Que maluquice é essa? E isso foi o mês inteiro. Cada hora a imobiliária falava uma coisa, eu respondia, fui para a lei, corri atrás. Chegou uma hora que eu falei assim: por que eu estou me estressando? Falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para me mudar, porque você é pego de surpresa. Você tem que pagar a mudança, o depósito da outra casa, o aluguel daqui, o de lá. É uma piração. Eu falei, Senhor, resolve aí. Orei. No dia seguinte, eu fui trabalhar. Às 8h30 da manhã, meu telefone lá no WhatsApp fala assim: bom dia, Ana, aqui é o Fábio, o dono da casa. Posso te ligar? E ali Deus usou o seu poder na minha vida. Eu não saí da casa, o imóvel foi vendido, o proprietário novo manteve o aluguel, queria aumentar, eu questionei, ele manteve até a data que seria o aumento. Pedi um contrato de 30 meses, eu falei, não, meu coração diz que eu tenho que me mudar até janeiro. Ele fez uma cláusula para eu sair sem multa, só Deus. E no momento em que eu perdi a minha paz, eu busquei a Deus e Ele me trouxe a paz. Sou melhor do que a maioria das pessoas? Não, eu me desesperei, eu chorei, eu passei mal, a pressão subiu. Mas chega um momento em que você fala, caramba, por que é que eu estou desesperada? Eu preciso crer nessa palavra que estava ali. Basta cada dia o seu mal. Muita gente tem pregado por aí um evangelho de vitória, de riqueza, de alegria, de prosperidade. Tudo isso a gente pode ter, mas não é só isso. Sabe por quê? Porque quando a gente prega um evangelho que não é verdadeiro, no momento da aflição, as pessoas se decepcionam com Deus. E aí elas se afastam e não voltam mais. Porque elas acreditaram num evangelho que daria tudo a elas, sem problemas. Jesus, na sua oração, Ele não pediu a Deus que nos tirasse do mundo, mas Ele pediu que nos livrasse do mal. Significa que o mal vai estar cruzando a nossa vida, mas que Deus vai nos livrar dele. Jesus disse também, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não se desespere, não se assuste. Ora, se eu posso me afligir ou me atemorizar, é porque Jesus já estava nos dizendo que os momentos difíceis e assustadores iriam chegar. Mas Ele nos deu a paz. A paz que o mundo não dá. Porque a paz que o mundo dá é a paz do dinheiro na conta para eu ir lá pagar meu boleto. Não é? É a paz de deitar todo dia na minha casinha sabendo que ela é minha. Ainda que seja alugada, mas se eu paguei, é minha. É a paz de saber que os meus filhos, que os meus pais, que os meus irmãos estão seguros.
É a paz de abrir o armário da cozinha e a comida está lá, para você preparar o seu almoço. E quando não tem, a paz vai embora. Não é verdade? Mas a paz de Jesus é aquela paz que excede todo o entendimento. Senhor, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor vai prover. O testemunho da Elza me impactou semana passada. Ela não tinha um almoço, mas Deus proveu. Alguém foi tocado por Deus. Ninguém precisou falar. Existem momentos na vida da gente em que a gente vai se encontrar num beco sem saída. Mas a paz que excede todo o entendimento vai falar ao nosso coração: descansa, espera, eu vou te ajudar. Eu passei um momento na minha vida em que eu comprei um imóvel, eu já perdi por outras circunstâncias. Eu entrei na casa, o chaveiro veio, trocou a fechadura, porque eu não sabia quem tinha morado antes. Ele foi embora, eu fechei a porta, sentei lá e falei: Senhor, agora é contigo, porque eu tenho R$5 na conta. E eu estava desempregada. Eu tinha um teto. Mas no final do mês ia chegar o condomínio, a luz. E é interessante que naquele dia, o que Deus falou no meu coração foi o texto que o pastor Francinito falou agora. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca me faltou nada. Eu consegui o trabalho, eu passei no concurso, como diz o Ernesto, funcionária pública, me zoando. Eu estou aqui. Deus sabe aquilo que eu preciso. Então, uma paz que não é fácil de entender é a paz que a gente precisa exercitar. E isso é uma ordem. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Está lá em Hebreus 12, 14 e parte A do verso 15. Seguir a paz, exercite a sua paz. Comigo, com a família, com os vizinhos, com os irmãos, com os estranhos. Quer ver coisa mais difícil? É você exercer a paz no seu trabalho com aquela pessoa que te atormenta. Não é? Dá vontade de apertar um pescocinho. A gente que é professor, hoje não estou mais na sala de aula, mas tinha dias que eu pegava aquela criança, agarrava ela pela mão, vem aqui, levava na sala da colega, fala, fica aí que eu estou quase apertando um pescoço, e vim embora. E assim uma fazia com a outra. Porque tem dia que aquela criança já vem tão atribulada de casa, fruto das suas vivências, que também não são fáceis, que ela quer atenção, mas ela quer atenção da forma errada. E aí você está com 35, 40 na sala de aula, você não sabe o que fazer, porque você tem que trabalhar, você tem que dar o conteúdo, você tem que dar atenção, aí um chuta o outro, e belisca e bota o lápis no olho do outro. Aí você fala, fulano, uma hora você tem que tirar da sala, para você não pecar. A vida da gente é assim. Mas Jesus disse para mim, e disse para você, que eu preciso amar, não é verdade? Mas eu posso não amar, eu posso escolher. É uma ordem ter a paz, mas é uma escolha. Porque ele diz assim, lá em Romanos 12, Paulo escreve, se for possível, quanto depender de vós, tende paz
com todos os homens. É uma ordem, mas é uma escolha. Se eu quero viver o reino de Deus na terra, eu preciso escolher exercitar a paz de Deus na minha vida. Porque o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. E a justiça? Nossa! É chegado o reino de Deus, mas a gente vive num mundo tão injusto, não é verdade? E a gente clama por justiça. Mas, na maioria das vezes, queremos exercer aquela justiça que a gente acredita ser a correta. A minha justiça. Às vezes você está discutindo com alguém, a pessoa diz, não é justo, aí o outro diz, mas isso assim também não é justo. Porque a justiça dele é dele, para ele. A sua justiça é sua, para você. Quando eu quero fazer a justiça que agrada ao meu coração, com certeza eu vou criar inimizade com o outro. Acabou a paz. Não é? Nós ficamos indignados quando o resultado das coisas não manifesta a justiça que queremos. E aí, antes, se eu estava decepcionada com Deus, porque as coisas não eram do jeito que a paz que eu imaginei, eu agora estou entristecido. Porque eu fui injustiçado. Mas nós não somos justos. A gente tem uma visão da justiça porque fomos justificados por Ele. Não é isso? O pastor até falou sobre isso. Quando ele começou a falar justificado, eu falei, pronto, já era o meu sermão. Né? Já aconteceu uma vez. Quem pregou de manhã, Jesus, foi metade do meu sermão, eu tenho que mexer. Mas tudo bem. É, se Deus falou, está preparando para outra coisa, não é verdade? Por essa razão, porque não somos justos, porque não somos corretos, porque a gente não consegue ver a coisa da forma como deve ser, é que Cristo nos justificou. Para que então a gente possa buscar viver conforme a justiça dele. E precisamos viver sob esse efeito. Sabem por quê? Porque Cristo se fez justiça em nós. Lá em Isaías, tem um versículo que diz assim, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Se depende de mim escolher a paz, também depende de mim viver a justiça, correto? Se eu posso escolher viver a paz de Cristo ou não, eu também posso escolher ser justa ou não. Exercitar a justiça de Deus como uma escolha pessoal revela a minha proximidade com Deus. E a minha proximidade com Deus revela a minha fé nele. Paz e justiça. Nunca ira. Irmãos, que vontade que eu tive de esganar a pessoa da imobiliária me mandando uma mensagem. Sexta-feira, 18h, eu só ia poder responder na segunda. Mas Deus me deu paz. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu digo, louvado seja Deus, porque a mensagem chegou na sexta-feira de noite. Jamil está rindo. Porque eu não tive condição de me irar. Deus tratou meu coração. Eu passei um final de semana dificílimo, exercitando a minha paz, pedindo a Deus justiça, até que Deus operou a bênção na minha vida. Quando Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, é fato.
Sabem por quê? Porque se eu me irar, eu vou querer resolver do meu jeito. Eu vou fazer a minha justiça e não a dele. E quando eu espero, e quando eu busco exercitar a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Paulo diz lá em Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é fácil. Mas a minha intimidade com Deus revela a minha fé. Se eu estou distante de Deus, eu não vou conseguir exercer essa paz e essa justiça. Se temos fé, vamos crer que Deus fará justiça segundo o seu propósito. Não o que eu quero. Se Deus dissesse sim, você vai sair da casa. O dono não quer mais continuar alugando. E você vai ter que se mudar. Não é isso? Se vira. Jamais Jesus diz para mim, se vira. Com certeza eu ia procurar e ia encontrar um local que eu pudesse estar e que aceitasse meus gatos. Porque tem isso, né? Não aceita pet. O que eu faço com aquelas duas criaturinhas que eu tenho em casa? Ainda que eu não busque a justiça, se eu tenho fé, a gente vai alcançar. Eu posso errar. Eu posso até mirar. Eu lembro que o pastor Xavier, lá da Memorial da Tijuca, falecido pastor Xavier, ele dizia uma coisa sempre, ele dizia, eu posso até errar por ignorância. O que eu não posso é desobedecer a Deus. Se eu não sei fazer alguma coisa, eu posso fazer errado. Mas eu nunca posso fazer algo que eu sei que está errado. Os judeus se achavam justos, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os zelotes. E eles ouviam as coisas que Jesus falava e achavam um absurdo, porque eles conheciam tanto a lei. Eles não precisavam dos ensinamentos de Jesus. Mas aqueles que tiveram humildade para ouvir com o coração, e aqueles que não conheciam a palavra, eles creram e foram justificados. Ah, mas será que foi desse jeito? Está lá em Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aquela que decorre da fé. Então, vamos voltar aqui. A paz. Eu preciso querer. A justiça, eu preciso crer. Mas o reino de Deus é de paz, justiça e alegria. Provérbios 10:28 diz, a esperança do justo é a alegria, mas a expectação ou a expectativa do perverso perecerá. Paulo, em Filipenses, escreve a carta da alegria, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Estar alegre o tempo todo não é sair rindo, não, gente. O tempo inteiro, não. Senão você é doida. Né? É doida. A minha companheira de quarta do seminário, minha velha, Mônica, ela já fez algumas palestras no tempo do online, Setembro Amarelo, aqui com a gente de Marechal. Ela dizia assim, velha, eu não sei como é que você consegue. Às vezes tem tanto problema, você está rindo, você ri de tudo. Um dia que a gente estava conversando, eu chorei, ela falou, não é minha velha, não.
Abduziram minha velha. Você sempre riu de tudo. Sempre teve alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. O mundo oferece alegrias momentâneas, prazeres e distrações que têm começo e fim. Mas muitas dessas oportunidades nos afastam de Deus para sempre. Para nós que cremos, a nossa alegria vem da certeza de estarmos vivendo segundo a vontade de Deus, dentro dos padrões do reino, e por isso temos a liberdade de desfrutarmos dessa alegria. É preciso querer e é preciso crer, mas é uma escolha. Podemos expressar através das nossas ações, através do nosso amor, da fidelidade, da santidade, do exercício da justiça de Deus. Mas vale lembrar que temos a liberdade de escolher se desejamos a paz, que excede o entendimento, e a alegria do Espírito Santo, ou a paz que o mundo dá e a alegria que depende das circunstâncias. Gálatas 5,13 está registrado: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E segue 1 Coríntios 13: pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É preciso escolher. Escolher, querer e crer. A vida nos impõe exigências físicas, não é verdade? Financeiras, estéticas e emocionais. Tudo isso tem causado nas pessoas muita pressão, desgastes e até doenças. Eu digo para vocês que na escola onde eu trabalho, eu tenho crianças com 7 anos de idade tendo crises de ansiedade. Crianças de 9 anos. Há 15 dias atrás, nós levamos uma criança para a clínica da família, desmaiada, com crise de ansiedade, com 9 anos de idade. A estimativa de doenças relacionadas ao estresse da vida moderna é alta e crescente, afetando tanto a saúde mental quanto a física. Eu vou ler porque foi pesquisa, tá, gente? O estresse crônico, em particular, tem sido associado a uma série de problemas, incluindo a depressão, ansiedade, síndrome de burnout, hipertensão, diabetes, problemas gastrointestinais e até mesmo maior suscetibilidade a doenças neurodegenerativas, doenças mentais e físicas. Estresse prolongado pode desencadear ou agravar condições como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos bipolares. Agora, um dado que assusta. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. 300 milhões de pessoas que precisam da paz, que excede todo o entendimento. Precisam de tratamento. Porque depressão é uma doença. Eu vou confessar, eu tenho problema de depressão. Depressão e síndrome do pânico. Mas o Senhor agiu na minha vida. Eu tive momentos na minha vida em que eu não conseguia sair de dentro do meu quarto. Há muitos anos atrás. Mas o Senhor me curou. Eu creio. Estresse crônico tem sido relacionado a um aumento no risco de hipertensão e diabetes tipo 2. Além disso, estudos sugerem que o estresse pode impactar a estrutura cerebral e ter um efeito negativo sobre a saúde. Isso sem falar da ansiedade. Agora a gente vai falar dela.
No Brasil, estima-se que aproximadamente 9,3% da população, ou seja, cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade no país. Indica que a ansiedade é um dos transtornos que mais afeta as pessoas. Por isso, Jesus nos ensinou, quando falou aos discípulos, e aí eu peguei o outro texto relacionado ao de Mateus 6, e agora sim vai ser um pouco longo. Lucas 12, de 22 a 41. Eles estavam conversando, Jesus ensinando, e diz assim: a seguir Jesus dirigiu-se aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, e eu creio que essa palavra é para mim, e é para cada um de nós hoje, no mundo moderno. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam. Não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou em outra versão, uma hora ou um dia, ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos por outros? Olhai os lírios, eles não fiam nem tecem, e eu, contudo, vos afirmo que Salomão, em toda a sua glória, se vestiu, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. E aí, quando eu li esse texto, eu me lembrei, Renata não está aqui, mas Jamil vai lembrar, acredito que Dauri e Thaís também, do grão de mostarda. A fé do tamanho do grão de mostarda, e eu trouxe o grão de mostarda, pode mover montanhas. Gente, ele é tão pequenininho. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Escolher, querer e crer. Buscar o reino, a paz, a justiça e a alegria. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele mesmo há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Se nos achar, se escolher, se eu querer, se você quiser e se você crer. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse
A que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Pedro perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? E eu pergunto a nós: esta palavra Jesus deu para os discípulos ou para nós? Ou para todos? Eu respondo: é para todos nós. Deus tem infinitas bênçãos e graça e misericórdias para aqueles que escolhem querer e crer, viver segundo o seu propósito. Ainda que venha o dia mau, Ele mesmo cuidará de nós e nos ajudará a passar por todas as lutas. Nenhum problema que nos aflija é despercebido de Deus. Nada o surpreende e Ele nunca vai se enganar nas suas decisões para conosco. Nós fazemos escolhas erradas, Ele nunca. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele não mentiu, não nos ofereceu uma vida sem problemas, não pediu que nos tirasse do mundo, afirmou que estaria conosco todos os dias e rogou a Deus que nos livrasse do mal. Ele é quem nos concederá paz, justiça e alegria, mesmo quando estivermos nos sentidos decepcionados, injustiçados e entristecidos com Ele. Mesmo que achemos que tudo na nossa vida está uma grande bagunça, é preciso confiar, escolher, querer e crer. Busque aproximar-se do Senhor, buscar o seu reino e ao seu tempo, segundo o seu propósito, todas as coisas nos serão acrescentadas. No fim, ficou uma frase: é preciso querer crer e escolher confiar. Se hoje é um desafio para mim e para você, se hoje você se descobriu em alguma área da sua vida decepcionado com Deus por alguma causa, entristecido, angustiado, se sentindo injustiçado por isso, por aquilo que aconteceu, e se isso fez, de alguma forma, você se afastar de Deus, feche seus olhos. Escolha se aproximar dEle. Confesse isso a Ele. Peça perdão. Decida se aproximar. Eu quero que você, sozinho, você e Deus nesse momento, abra o seu coração. Certamente em algum momento da sua vida, hoje, ontem, mês passado, algo te magoou e você se afastou de Deus. Tome posse desse reino que Ele deu a nós, porque o reino de Deus não consiste em palavra. Está lá em 1 Coríntios 4:20. E não consiste em palavra, mas em poder. Você pode ter paz. Você pode viver a justiça de Deus e ter a alegria de viver com a paz que excede todo o entendimento. Deus está com você todos os dias. Abra o seu coração. Que Deus nos faça confiar. Amém?